Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém, Senhor Jesus. Chamar o pastor Davi para subir. Vamos aplaudir a vida do pastor Davi. Shalom, querido. Epa, voz tão forte aí, cara. Deus abençoe, boa noite. Como é que vocês estão? De uma coisa eu tenho certeza, Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus se encontra aqui. O Espírito Santo de Deus conduziu você até aqui. E é isso que importa. E isso basta, querido. Eu não sei quanto a você, acho que foi domingo retrasado, eu tenho sentido isso nesse ambiente, que o Senhor ele tem me enchido o meu coração de um temor que não é muito comum. Eu não sei se tem irmãos aqui que partilham desse mesmo sentimento. Sabe, querido, é um temor de que está para vir uma grande onda do Senhor, de vida, de avivamento, alguma coisa do céu, eu não sei, querido. Sabe, um tempo novo, uma atmosfera nova sobre nós. E eu assim, estou ficando com os meus ouvidos bem atentos para ouvir. Sabe, os meus olhos, pedindo que o Espírito Santo de Deus faça cair as escamas dos meus olhos, para que eu possa enxergar. Sabe, é algo muito maravilhoso. E eu creio nisso, mas é diferente, porque começa com esse sentimento de temor. Que o Espírito Santo possa partilhar esse sentimento com você. Deus não está brincando conosco, eu não estou brincando com Ele, nós somos a igreja do Senhor, a noiva de Jesus, aquela que ouve a voz do noivo, que está atenta à voz do noivo, ao movimento do noivo, à vontade do noivo. E que o Espírito Santo de Deus possa encher teu coração também dessa expectativa, em nome de Jesus. E eu estou muito alegre, querido. Nós viemos um encontro de intercessores, nossa igreja Projeto Vida em Volta Redonda. Estive lá, eu, minha esposa, Thalita também, minha mãe, e foi realmente algo sobrenatural. E a gente pôde ver que Deus continua falando, que Deus continua fazendo, que Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse renovo sobrenatural, e eu quero poder transmitir isso a vocês. Claro que só como um canal, só sou um canal, só sou um vaso, e nós vamos até falar sobre isso hoje. Estava no encontro pensando, o pastor incumbiu de estar trazendo a mensagem a vocês, eu estava pensando, Senhor, o que eu posso falar? E querido, ultimamente eu estou assim, tudo que eu vejo para mim me ensina alguma coisa. Em tudo que eu vejo eu quero aprender algo que eu não sei. E a gente estava tendo um momento no encontro de intercessores que tinha lá um oleiro mesmo. É profissional naquilo que ele faz. E eu comecei a ver, e me lembrei de uma mensagem antiga, ao qual o Senhor me disse, eu quero que você pregue essa mensagem, só que colocando ainda mais o nível mais alto de revelação, de discernimento, e eu quero ser canal de Deus para transmitir isso para você. Fique bem atento, deixe o Espírito Santo fazer essa obra na sua vida, no seu coração, e mediante a ouvir essa mensagem, em nome de Jesus. Lá eu vi isso de perto, com mais propriedade, e eu vi de uma forma bem artesanal. Hoje se faz os vasos, né, tem outras formas, tecnologia avançou, tudo avançou. Então você tem motores, você tem várias coisas hoje que gira rodas, né, é todo um sistema agora hidráulico, entre outras coisas que moldam vasos e até em mais quantidades do que se fazia no passado. Né, eu até trouxe um vídeo, eu acho que eu vou até mostrar, não, deixa, depois eu mostro. E eu vi o oleiro lá, ele levou uma roda manual, ao qual tem que ser tocada com o pé. Alguém já viu isso? De perto? Alguém já viu? Levanta a mão. Quem já viu? Já viu? Você tem que tocar com o pé, é você que exerce força, é você que exerce velocidade. Tudo isso influencia para se moldar um vaso.
sem falar a própria matéria-prima. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje, né? O tema da nossa mensagem é descer para ver e ouvir para crer. Descer para ver e ouvir para crer. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18. Jeremias capítulo 18, nós vamos ler a partir do versículo 1. Jeremias 18, versículo 1. Antes de tudo, deixa eu dar um recado. Pode abrir primeiro. Eu vou dar um recado para vocês. Eu tenho muitas Bíblias de papel. Eu gosto. Algumas, não, muitas não. Tem algumas que eu selecionei para ensino. Então tem Bíblias hebraicas, cronológicas, Bíblias em outras versões, Bíblias em aplicativos, né? E me voltou de novo essa vontade de carregar a minha Bíblia de papel, querido. Vamos dizer que eu sou meio a moda antiga também. Mas se voltou, se essa vontade brotou no meu coração, mais uma vez eu digo, tudo isso está ligado a essa onda de que Deus quer manifestar. Quando você carrega uma Bíblia, queridos, nas suas mãos, debaixo do seu braço, seja como for, como já fomos taxados antigamente, aqueles que carregam a Bíblia embaixo do braço, você está mostrando para todo mundo que você é crente, que você serve ao Senhor. Deixa a gente mais visto, mais apresentável. E nesses dias, pode ter certeza, muitas pessoas vão começar a procurar os crentes para serem solução para a sua vida. Vai procurar os crentes para uma palavra. Vai procurar você, querido, pelo desespero que vai acontecer, e já está na verdade acontecendo nesse mundo afora. A coisa está ficando muito séria e Deus está começando a separar quem é e quem não é, querido. Já começamos a viver esse tempo, esse período, há um mover, querido, sobrenatural. Nós tivemos informações de que nós agora vamos chegar em média, esse ano, se eu não me engano, o ano que vem, pela onda de crescimento, a 45 milhões de cristãos / não católicos, cristãos, crentes. Querido, Deus está fazendo, Deus está movendo, o Evangelho está sendo pregado, Deus está se manifestando, e muitas das vezes nós não estamos vendo. E em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui vendo e ouvindo e crendo nesta palavra e se projetando para este novo tempo, em nome de Jesus. E eu passei aqui na igreja, estava falando com a minha esposa, falei assim, eu estou com vontade de comprar uma Bíblia diferente, né? Vem falando isso há um tempo, eu quero carregar uma Bíblia. Em 2019, quando eu cheguei aqui, tinha uma Bíblia aqui na igreja, uma Bíblia arqueológica. Eu não tenho essa Bíblia aqui, tá ok? Eu vou falar aqui para vocês porque jamais vou parecer, né, ou cometer qualquer tipo de erro de que eu possa estar cometendo algum roubo, tá bom? Essa Bíblia estava ali atrás já tem 2 anos. Eu bati o olho nela e falei, eu já tinha visto ela em 2019, falei, de alguém. O nome da pessoa que está escrito aqui é Fábio. Parece que é de 2014. Se você conhecer algum Fábio que é dono dessa Bíblia, está comigo, querido. Estou estudando e estou usando ela, ok? Eu sou de um tempo que a gente não podia deixar a Bíblia na igreja. Deixasse a Bíblia na igreja lá, querido, uma semana ou outro dia, essa Bíblia já tinha sido dada a outra pessoa. Tinha sido levado para outro lugar, dado a outra pessoa que quer e precisa. Quando eu bati o olho nessa Bíblia, eu falei assim, nossa, que Bíblia diferente, vou pegar, estou olhando, estudando, não conhecia esse modelo de Bíblia, mas está comigo. Se você conhecer algum Fábio, avisa ele que está com o pastor Davi, ok? Ok, querido? Ok? Eu vou falar e falei que ia falar isso de púlpito, para que isso não se constituísse, é claro, nenhuma ideia de roubo. Está comigo e nós vamos estar usando ela. Ok? Vamos estar usando ela. Se conhecer alguém ou se o Fábio estiver me ouvindo, pode me procurar. E se quiser me dar de presente também, está tudo certo. Maravilha. Vamos lá. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez.
moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, como fez esse oleiro? Pergunta o Senhor: como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Ó comunidade de Israel, se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se esse fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Vamos parar aqui. Feche seus olhos. Deus, é com muito temor, meu Pai, tremor, Senhor, que eu me coloco diante da sua igreja, sua noiva, e que eu seja, Senhor, voz do Senhor neste lugar, que eu seja, ó Deus, ministro da sua palavra, canal do Senhor, que eu seja agora um vaso de barro, e que o Senhor me encha da sua unção, porque a unção do Senhor que é excelência. Fora disso o barro é vazio e não presta para nada, Senhor. Eu lhe peço que esta palavra repouse em nosso entendimento e nos encha de sabedoria, de conhecimento, de entendimento. Que esta palavra seja viva e eficaz como é, dividindo juntas e medulas, dividindo a alma e o espírito, sendo eficaz para discernir as intenções do nosso coração. Eu lhe peço, Senhor, e que o Senhor, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para se manifestar aqui na hora que o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser interferir, meu Pai, neste culto, assim faça, ó Deus, porque nós estamos aqui, Senhor, em total dependência do Senhor e da sua vontade. Em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Olha só, querido, quando eu recebi essa mensagem, quando eu li, há uns bons anos atrás, eu montei e ministrei essa mensagem, e encontrei nela fundamentos maravilhosos, ao qual Deus, como mostrou Jeremias, também me mostrou. E agora, vivendo esse final de semana e vendo aquele ambiente profético e aquilo que aquele oleiro fazia, esse oleiro é um homem de Deus também, ele moldava esse vaso, e o Espírito Santo ia falando com ele formas, coisas a se adicionar naquele lugar, e tudo se tornou tão profético e tão maravilhoso. Eu não tenho como transmitir isso aqui, mas realmente me abriu ainda mais o entendimento. Eu quero me deter um pouquinho nessa palavra, mas antes eu quero dizer uma coisa para você. Deus está estabelecendo um tempo profético de novo, querido. Deus está estabelecendo um tempo profético de novo. Olha só, Provérbios 29, eu vou ler. Me perdoe se em algum momento o Espírito Santo me disser alguma coisa aqui. Provérbios, capítulo 29. Versículo 18, Provérbios capítulo 29, versículo 18, está escrito assim, ó: não havendo profecia, o povo se corrompe. Vou ler nessa tradução que está na tela aí. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Na minha tradução, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, o que guarda a palavra, esse é feliz. Mas como é feliz quem obedece à lei. Essa escassez dessa voz profética e desse ambiente profético está fazendo muitos se perderem, e esta palavra está se cumprindo.
mas feliz é aquele que guarda a lei, que é a revelação divina e a revelação do alto, porque esse permanece, esse é feliz, esse não se confunde, esse não se perde. Por isso, incessantemente, nós estamos fazendo menção de que nos últimos dias, quem detiver o conhecimento da palavra, vai conseguir, querido, triunfar, vencer e passar por todo esse aperto que nós estamos vendo, que está se cumprindo, é a palavra também se cumprindo. Ninguém pode mudar isso, ninguém pode interferir nisso, querido. E eu quero que realmente essa mensagem entre no seu coração e traga muita responsabilidade sobre a sua postura cristã, sobre a sua conduta cristã. Você é um crente, você é nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido, separado para Deus. Você é voz do Senhor, há uma unção sobre a sua vida, e o Senhor tem te ungido e te capacitado para grandes obras, para grandes coisas. E se você está aqui, querido, nessa noite, pode ter certeza que você é aquele que é feliz, porque está detendo em seu coração a palavra de Deus, retendo no seu coração os fundamentos do Senhor. E tudo que eu peço é que o Espírito Santo coloque entendimento, discernimento, conhecimento, e lhe dê cada dia revelação, que vai muito além das coisas normais e naturais, querido. Deus está chamando você, que é coisa louca, para confundir as sábias, porque é assim que Deus faz, querido. Pega o pequeno e faz ser grande, pega o improvável e faz ser provável. É nós que muitas das vezes estamos colocando impossibilidades entre nós e a vontade de Deus. Ouvi uma palavra, Camila Barros, aliás, o esposo dela, disse algo seguinte: não tente ser emocional. Ele pregou no Projeto Vida aqui em Volta Redonda. Quem foi lá ouviu, está aí depois você pode ouvir, mensagem poderosa. O marido da Camila Barros de manhã e ela à noite, mas ele disse algo que eu guardei no meu coração, e é um fato, é uma verdade. Deus está trazendo uma carga de revelação, querido, que sinceramente só fica perdido quem quer. Deus está falando, e ele diz o seguinte: não tente agir com emoção quando Deus está sendo prático. O nosso Deus, querido, não vive nessa emoção da alma, sabe, esse ânimo dobre, essa ondulação. Deus é firme, é prático, é objetivo. E muitas das vezes nós estamos querendo lidar com Deus na emoção. Ah, Deus, eu não posso. Ah, Deus, eu não quero fazer pelas perseguições, pela dor. Ah, Deus, muitas das vezes nós estamos negando o nosso chamado e a unção que já está sobre nós. E isso está se tornando para nós peso. Me lembro uma vez que o Espírito Santo falava comigo em um momento de intimidade com Ele, um devocional meu, e Ele estava falando para mim: Davi, se você, nenhuma água parada, até um lago, levemente entra água limpa e sai água, ok, querido? Até um lago, já viram isso? Já viram isso? Tem que entrar uma água limpa e sair, tem que existir ainda que com um lago, uma pequena troca dessa água. Porque se essa água não for trocada, ela começa a apodrecer, e toda a vida que existe ali dentro começa a morrer. Peixes, qualquer tipo de ser vivente ali começa a morrer. E o Senhor falou isso comigo. E o Senhor me disse: Davi, quando eu derramo sobre vocês uma unção, e essa unção não é desaguada, essa unção não corre para que entre uma nova unção, para que sejam renovados esse ambiente, essa propriedade, esse recipiente. Esta unção, que é poderosa para fazer grandes coisas também, ela mata toda a vida que existe ali dentro, ou dentro de você. O que eu vim falar para você é muito sério, querido. A partir do momento que você aceitou o Senhor, a partir do momento que você professou a sua fé, a partir do momento que os seus olhos se abriram para a revelação e você foi até a cruz, querido, o Senhor já te encheu de uma unção, de uma capacitação, de tudo que você precisa para exercer aquilo que Ele espera de você, aquilo que Ele almeja de você. E muitas das vezes nós estamos colocando emoção, pretextos, desculpas entre nós e a vontade de Deus. E desculpa, querido, pela palavra, mas isso não cola para Deus. Deus, Ele está mais preocupado em resolver os seus problemas e as suas queixas
do que em si olhar para dentro da sua alma e dizer: ai, coitadinho do meu filho. Deus não tem pena, querido, Ele tem misericórdia, amor, graça, muda o estado. A gente vem como está, Ele não deixa a gente no estado que estamos, Ele transforma, Ele faz todas as coisas, Ele muda tudo, Ele te dá novas vestes, dá anel. As mãos do Senhor estão sempre estendidas para salvar. Nós estamos colocando muitas das vezes pretextos entre nós e o nosso Deus. Isaías 6, Isaías é tomado por uma visão, uma voz que dizia, dentro do ambiente da habitação de Deus: santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. No deslocamento daquela voz, ele via entre as frestas da porta a grandeza de Deus, a beleza da santidade de Deus, a glória de Deus, e ele começa a recuar, querido. Até o capítulo 5, Isaías era de uma forma, e ele começa a recuar e começa agora a proferir pretextos: ai de mim que vou perecendo, ai de mim, porque vi a glória do Senhor. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu tenho impuros lábios. O Senhor não fez nem questão desse pretexto. A Bíblia fala que um anjo sai com uma brasa do altar e toca a boca dele e resolve o problema. Querido, Deus, Ele está mais preocupado em resolver seu problema do que aceitar seus pretextos, do que aceitar nossos pretextos. Jeremias foi a mesma coisa: ah, Senhor, eu sou pequeno. E Ele fala: não diga que és pequeno, eu te escolhi desde o ventre, eu te separei, eu te selecionei. Aonde eu te mandar você ir, você vai. Tudo que eu te mandar você falar, você fala. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Deus está, querido, chamando. Há uma unção dentro de nós que ela é viva, mesmo quando estamos na inércia, parado, mornos, cheio de nós mesmos, cheio de egos, cheio de egolatria. Tudo tem que girar em torno da gente. A gente não sabe ceder para fazer a vontade de Deus. Querido, a ordem certa das coisas é fazermos a vontade de Deus, e não Deus ficar preocupado em fazer nossas vontades. O próprio Jesus nos deu esse exemplo. Ele largou sua glória, sua grandeza, seu trono, e veio como servo para obedecer à vontade do Pai. Se Jesus fez isso e é o nosso exemplo, é a nossa referência, por que também nós não vamos fazer? Isso não muda, querido. Nós não somos mais queridinhos. Para Deus não existe isso. Nós somos indivíduos conhecidos diante do Senhor. Existe o seu nome escrito no livro da vida. O seu nome não se repete, não se mistura. Você é conhecido por Deus como filho único, amado, precioso. Aqui Jeremias é chamado por Deus, ele é convocado por Deus, ele recebe uma ordem de Deus que diz a ele: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Deus está chamando outro Jeremias, bate no seu peito assim: sou eu, para começar a descer a casa do oleiro e começar a enxergar esta obra. Deus está chamando, na sua multiforma de falar. Fala ao teu espírito, fala ao teu coração, fala pela palavra, usa os seus ministros, os seus profetas. Deus está falando conosco e nos chamando para descer nesse ambiente, querido, nesse ambiente, na casa do oleiro. A casa do oleiro, ela, na verdade, é um ambiente. Algumas traduções dizem que Deus diz a Jeremias: levanta-se e vá até a casa do oleiro, dando a entender de que ele estava deitado, tranquilo, tirando o cochilo dele. Essa mensagem vem depois do seu quarto lamento. Jeremias lamentava muitas coisas, porque ele era um profeta que sofria muita perseguição deste povo, e as profecias deles eram extremamente pesadas, como está escrito aqui. Aqui começa a anteceder os 70 anos de exílio do povo de Israel, que é levado para a Babilônia, e Israel é destruído, porque desobedeceu ao Senhor.
Mas a casa do oleiro é um ambiente, querido. É um ambiente que quando Jeremias chega lá, ele dando seguimento à mensagem. Então fui à casa do oleiro. Eu vi trabalhando com a roda. A ordem do Senhor a Jeremias é para mostrar que o reino está em movimento. Olha só as lições que a gente aprende aqui. Eu entendo que Jeremias estava num lugar, num ambiente, ele estava na sua casa, estava no seu lugar de conforto, para que Deus o convocasse dessa forma, porque Deus tinha uma mensagem, um ambiente profético e algo para falar com ele, para mostrar para ele. A gente aprende algumas coisas aqui. A primeira coisa, que quando Deus fala para você, é para te colocar em movimento. Quando Deus fala com você, é para te colocar em movimento. Diz para você mesmo, quando Deus fala comigo, é para me colocar em movimento. Nós estamos sendo uma igreja muito parada, pacata. O movimento é muito inerte, sabe? É muito lento. Deus está querendo começar a acelerar a gente, querido. O tempo agora é de andar, na verdade não é nem de correr. O tempo agora é de voar, querido. É de voar. E Deus está chamando para tirar Jeremias. E a mensagem vem também para dizer para nós: saia desse lugar de comodismo, saia desse lugar de inércia, saia desse lugar de paradeiro, saia desse lugar onde a minha revelação não se move, onde você não vê nada, e vá para um ambiente que eu estou te mandando. Vá para a casa do oleiro. Querido, eu não vou ficar aqui entrando em detalhes, porque na verdade eu quero que o Espírito Santo diga para você qual é a casa do oleiro, o ambiente que ele espera que você comece de novo a voltar para ver isso. Mas aqui com Jeremias era tirar. Jeremias precisa se mover, e a Bíblia fala que Jeremias sai da onde ele está e vai até a casa do oleiro. Você vai perceber que tudo aqui está em movimento. Diga: em movimento. Nada aqui está parado, tudo aqui está em movimento o tempo todo. Jeremias fala: eu cheguei lá e vi que o oleiro estava trabalhando sobre a sua roda. Ele chega lá, o oleiro não recebe na porta. Ele chega lá e o oleiro está fazendo o quê? Ele está em movimento. O oleiro aqui, querido, é Deus tentando mostrar para ele: olha só, sou eu sou o oleiro, e eu te chamei aqui para ver a minha obra, para sair desse lugar de comodismo, e eu quero te mostrar algo, te dar uma visão, te dar uma revelação. Eu quero abrir os seus olhos, te fazer descer para ver. Você precisa descer para ver. Você precisa ouvir para crer no que eu estou falando. Vamos dar continuidade. A ordem era: vá à casa do oleiro, sai da condição de movimento. Quando Jeremias chega à casa do oleiro, ele percebe que o oleiro está trabalhando, que o oleiro está em O veículo, o meio, a ferramenta do oleiro era uma roda, e a roda estava em movimento. Ele estava dedicado à sua obra, como algumas traduções dizem. Deus nos chama para descer, para enxergar isso. Aqui, querido, nesse lugar, a revelação é profética. Coloca a mão na sua cabeça e diz: Senhor, Espírito Santo, Deus do sobrenatural, me dê uma visão, uma mente, um entendimento profético de agora em diante. Tire do meu entendimento todo empecilho, barreira, incredulidade, frieza, mornidão, falta de fé, tudo aquilo que impede com que eu receba o entendimento profético, em nome de Jesus. Esse ambiente, querido, é profético. Esse ambiente tudo está em movimento. E a Bíblia fala que o oleiro está, Jeremias via o oleiro trabalhando, o oleiro está atento à sua obra. Quando falei para vocês que eu vi esse oleiro no encontro de intercessores, ele não ficava olhando para lado nenhum e para ninguém. Ele ficava focado,
movimentando e tocando a roda com as pernas, às vezes mais lento, às vezes mais rápido. Existe um movimento que a gente percebia que era específico para fazer aquela roda rodar perfeitamente, e ele ficava com os seus olhos fitos, dedicado àquela obra. Conseguiu pegar, querido? Conseguiu pegar? Isso é Deus. O vaso aqui, o barro, somos nós. A vida é a roda. Vou falar de novo. Deus é o oleiro. O barro e a matéria-prima somos nós. E a roda é a vida, querido. Consegue entender isso? Jeremias percebe que o oleiro não fala nada com ele nesse momento. Ele está ali fazendo a sua, moldando segundo o que ele vê. Está dedicado, ele não olha para Jeremias, ele não olha para lado nenhum. Ele não pode errar, querido. O movimento, o sincronismo é perfeito. Assim é Deus conosco. Deus está nos moldando, querido, e o sincronismo é perfeito. Ele está dedicado. Ele está trabalhando de forma dedicada, preocupada em moldar, em modelar este vaso para um propósito. Deus está dedicado à obra de Deus na sua vida, à vontade de Deus na sua vida. Olha só, e vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Lá eu não vi nenhum vaso estragado. Deixa eu te falar um negócio sobre a questão de como era feito um vaso, desde a matéria-prima. Os oleiros iam, eles extraíam da terra, do chão, o barro, a argila. Depois que extraíam aquela quantidade, eles levavam para a casa do oleiro. Quando chegava lá, eles começavam um processo para remover resíduos, para remover elementos estranhos, que pode ser feito, se fazia nesse período de duas formas. Ele poderia estar lá bem seleto, tirando tudo aquilo que não tinha que fazer parte daquela matéria-prima, daquele vaso, e outras vezes pegava aquele barro, aquela argila, jogava dentro da água, e a água fazia flutuar resíduos, que era leve. O que eu quero dizer para você? Quando nós aceitamos o Senhor começou a remover esses resíduos, esses elementos estranhos, querido, que não pode fazer parte desta obra que somos nós. E Deus tem os seus meios, Deus tem os seus métodos de fazer isso. Um outro processo é que depois que se fazia isso, ele tinha que apertar, amassar, querido. Sabe, isso de uma forma impondo força, né? Ele ou às vezes pisava, né? Dependendo do que fosse, ele pisava, ou ele pressionava para remover ar, bolhas de ar. Ou seja, uma dedicação para que aquela matéria-prima seja perfeita antes de começar a obra. Deus, querido, tem trabalhado na sua vida para fazer você ser uma matéria perfeita, uma matéria-prima sem misturas, sem nada que possa dar errado. Eu não presenciei em nenhum momento alguma coisa dando errado esse oleiro, não vi. Coloca o vídeo para o pessoal ver mais ou menos como que funciona. Não tem áudio, tá? É só para você olhar. Olha a dedicação do oleiro. Olha o sincronismo, a velocidade, tudo em movimento. Ele não tira os olhos da matéria-prima. Detalhes, olha. Até a maneira de tocar na matéria-prima em alguns momentos.
Olha só. Olha aí. Bem que esse vaso era bem gordinho, né? Tem uns vasos que é um pouquinho mais. Querido, é assim que eu vejo de uma forma. E quando eu vi esse vídeo, eu falei assim: meu Deus, dá, sabe, pelos olhos da fé, a ver a forma que Deus está dedicado a nós, que Deus está nos moldando, que Deus está trabalhando. Você viu a dedicação, o olhar, o toque. E o oleiro começa a formar o vaso como ele quer. Você viu na mesa que existia vários vasos, várias formas de vaso. É assim, querido, que eu posso ver você. Cada um de vocês é um vaso diferente, mesmo sendo de barro, para receber do Senhor a unção, que faz tudo ser excelente, transbordar de Deus. Deus está atento, com os olhos fitos, colocando realmente a sua dedicação, o seu foco, para fazer você ser um vaso perfeito, acabado, para poder fazer você ter utilidade. Uma vida sem Deus, querido, é uma vida de inutilidades, fútil, leviana, sem sentido. O processo era esse: tirar as impurezas. O processo era amassar essa argila, este barro, ou pisar sobre ela, para que saísse qualquer bolha de ar, para que não houvesse rachaduras. Depois que ele fazia esse vaso, ele coloca esse vaso em um ambiente que ele tem uma secagem lenta, não pode secar muito rápido. Querido, existe todo um preparo, existe toda uma técnica para que o vaso se torne perfeito. Deus, ele tem os seus meios. Se Deus está, querido, mexendo na sua vida e tirando circunstâncias, situações, tirando impurezas, tirando da sua vida, removendo da sua vida elementos estranhos, querido, é isso mesmo, é o oleiro trabalhando, é o oleiro fazendo, é o oleiro se movimentando, preparando a matéria-prima. Se ele, querido, em algum momento está te apertando demais, está te amassando demais, é para remover, querido, qualquer possibilidade de dar errado, de rachar, de não passar pelo próximo teste, porque agora é secagem. A secagem precisa ser lenta. Às vezes você está pensando que Deus esqueceu de você, que Deus não se atenta para você, que Deus não ouve a sua oração. Querido, é uma questão de tempo, querido. Você está secando, você está num processo, e esse processo não pode ser rápido. Tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito. Para passar para o outro processo, tinha que ser colocado em uma fornalha, um forno, e ele chegava a 800 graus de temperatura, ao ponto da argila ficar incandescente. Ali era o último teste. Qualquer coisa que tivesse errado no vaso daria, quebraria, trincaria, e aí esse vaso já não tem jeito mais. Existe um processo, querido. Deus está tirando, removendo elementos estranhos, às vezes está nos amassando para nos preparar, está nos moldando. Querido, Ele está nos colocando em um período de secagem, um período de processo, para que tudo seja perfeito, até, querido, nos passar pelo fogo. Esse é o último processo. Muitos, por passar nesse fogo, querido, vão quebrar, mas em nome de Jesus, você vai ser o vaso excelente, desde a matéria-prima, e você não vai se quebrar quando passar por este teste, em nome de Jesus. Querido, o oleiro está ali dedicado à matéria-prima, constituindo o vaso, moldando da maneira que ele quer. E esse vaso, ou essa matéria-prima, nunca pode ficar parada. Aqui a Bíblia fala que Jeremias está olhando e vendo que ele estava trabalhando sobre uma roda.
Não dá para moldar um vaso com a estrutura parada, você não consegue fazer isso. Você consegue apertar, separar, pisar, mas na hora de começar a moldar precisa de movimento. Deus está querendo movimentar você, querido. Lembra que a roda é a vida, e a vida está em intenso movimento. Os tempos vão mudando, tudo vai se cumprindo de verdade, querido. Os estágios, as estações, os momentos. O tempo que nós vivemos agora é um tempo de responsabilidade, um tempo de seleção, um tempo de que Deus está muito dedicado, está se afunilando. O Espírito da noiva está dizendo: vem. O universo está clamando pela volta do Senhor. Tudo está se cumprindo, e o Senhor está começando agora, querido, a separar. O Senhor está começando agora a acelerar a roda. Ele precisa terminar essa obra. A vida está em movimento, querido, e nós estamos parados, olhando para o tempo, olhando o que vai acontecer. O que vai acontecer? Descer para ver. Deixa eu abrir os seus olhos. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que muitas das vezes a gente precisa começar a descer para esse ambiente novo de intimidade, esse lugar que Deus mostra, que Deus fala, que o diabo, o sistema desse mundo está roubando sua vida, seu devocional, sua dedicação, fazendo você, querido, ficar distraído com tanta coisa, perdido, com medo. Em 1 Timóteo capítulo 4, se eu não me engano, eu não lembro o versículo, não sei se 3 ou 6, está dizendo assim: Deus não nos deu espírito de fraqueza. Deus não te deu espírito de fraqueza, mas de fortaleza, de amor e moderação. Deus nos deu um espírito forte, inabalável, querido. O problema é que a gente está mudando a ordem disso. Está colocando a nossa alma que quer muitas coisas, e no final das contas não ganha nada. Eu estive pregando aqui a última vez que ministrei sobre quem quer achar sua alma está perdendo. Viva no Espírito. Coloque o Espírito, querido, para falar e colocar em ordem em toda a sua vida, a sua realidade. Faça como Davi, que olhou para ele e falou: por que você está assim, ó minha alma? Agora é Davi no Espírito, falando para ele mesmo: espere em Deus, confie em Deus, eu vou louvá-lo, eu louvarei. Nós estamos misturando as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, se você for ler no capítulo todo, se você for ler esse capítulo todo, te oriento a ler depois. Paulo está dizendo o seguinte: para não confundirmos aquilo que é espiritual com o natural. E aquele que é espiritual discerne tudo e não é discernido por ninguém. Nos últimos dias, querido, os dias que estamos vivendo, nós precisamos começar a ser mais espirituais, querido. Trate as coisas materiais como coisas materiais, e trate coisas espirituais como coisas espirituais. Nos últimos dias, querido, Deus está nos chamando para abrir os nossos olhos, para que possamos realmente não nos perder como noiva, como igreja, para ser uma dessas virgens que está a tempo, o tempo todo, conservando em si, no seu pote, o óleo, a luz, a lamparina, para não se perder. A distração está fazendo com que a igreja se perca. As informações deste mundo estão sendo mais convincentes do que a palavra, a voz de Deus, a verdade de Deus. Os homens não estão mais acreditando nesse ambiente profético, na capacidade que Deus tem para falar, querido, que Deus tem para mostrar. Você é um profeta de Deus. Como profeta de Deus, Ele precisa te chamar de novo para uma experiência. Tem muitas pessoas que não estão acreditando nem mais no mover e no batismo do Espírito Santo. A gente não vê isso manifestar mais. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, está escrito assim, ó, eu vou até abrir aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não tratem com desprezo as profecias. Não trate com desprezo as profecias. No versículo 19 está escrito assim: não apaguem o Espírito Santo. A Bíblia, ela é uma inspiração perfeita, digna de toda aceitação. Ela mesmo diz e cita isso. É uma inspiração perfeita. Queridos, se você começar a ler a Bíblia, principalmente para o final dela, eu me assusto com isso. Porque começa a chegar para o final dela,
as coisas realmente vão ficando mais estreitas. Os conselhos aqui, eles são vitais para a nossa permanência no reino de Deus, para a nossa vida, para a nossa caminhada. A coisa vai ficando séria. Isso aqui não está escrito em 1 Tessalonicenses, que o Tessalonicenses vai estar falando várias vezes da chegada do anticristo, de que virá como ladrão, dos fins dos tempos, e conselhos de Paulo a esta igreja que era perseguida, que era sofrida, mas que era uma igreja profunda em Deus, que se mantinha firme no Senhor, uma igreja de fé, uma igreja de boas obras, uma igreja que se preocupava com os irmãos, se preocupava com as pessoas, uma igreja fiel à palavra, aos conselhos dos apóstolos, uma igreja discipulável. E ele está deixando aqui bem claro, e a gente está muito próximo, se falando de letra, de escrita, do fim. Em 1 Tessalonicenses ele está dando esse conselho, versículo 19, capítulo 5, não apague o Espírito Santo. João 16, 8 está escrito assim, o Espírito Santo vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Sabe por que muitas das vezes nós estamos mergulhados no pecado, querido, como crentes, como cristãos, dando mau testemunho aí fora? Porque nós estamos apagando o Espírito Santo. Nós não conseguimos enxergar a justiça de Deus mais, porque estamos apagando o Espírito Santo. Nós não estamos conseguindo mais enxergar que vem um juízo, porque estamos apagando o Espírito Santo. Capítulo 14 de João está falando que o Espírito Santo é que nos ensina, nos dá novas revelações, nos faz compreender além das letras. Sem Ele nós não somos nada. E muitos até estão blasfemando contra o Espírito e perdendo o direito de salvação por causa desse pecado imperdoável. O Espírito Santo para a gente é a última instância, querido. É a última instância de tudo. Vou fazer uma ilustração aqui que eu fiz no encontro e me deu vontade de fazer agora. Deixa eu ver a nossa hora. 7h20, já estamos terminando. Preciso aqui de... Vem cá, Maico, Jorge. Vem cá, Marcos. Traz uma cadeira para mim. Deixa eu chamar mais um aqui que vai trazer uma cadeira. O que eu vou chamar? O que eu vou chamar? Pode vir aqui, vem você mesmo, filho. Vem, Rafael, pode vir você então. Tentou se esconder, virou. Chega mais. Isso, olha só. Semil, acho que eu vou sair um pouquinho aqui, tá bom? Só para me mostrar algo. Olha só. Chega aqui, Rafael. Nós vamos fazer aqui uma ilustração, tá, querido? Só se afaste um pouquinho dos outros. Isso, fica mais distante. Jorge, fica aqui, perto da cadeira. Isso, fica aí, minha Marca, chega mais para frente. Vem cá, Rafael. Imagina que o Rafael é você. Nós. Tá com o microfone. Se igualem com o Jorge aqui, isso. Tá ok? Vamos lá. Michael está tipificando Deus. Moral, hein? Aleluia. Jorge, Jesus, Marcos, Espírito Santo. E esse aqui é nós. Tá bom? A igreja, o resto. Vamos lá. Olha só como é que a Trindade age, querido. A gente precisa estar em Jesus. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por... Então Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. A gente precisa estar em Jesus, tá ok? Existe diferença distinta, apesar da Trindade ser única, eles são distintos nas suas manifestações, na sua natureza, e isso é lindo. É isso que traz o equilíbrio, o reino de Deus. Você imagina que isso aqui é uma balança. Deus de um lado, Jesus é o centro e o Marcos lá, o Espírito Santo, uma outra extremidade da balança. O lugar que eu tenho que estar é aqui, ó. É o lugar da justiça. É em Cristo. Se eu estiver aqui, está tudo certo. Eu estou no caminho, eu estou na verdade e eu estou na vida. Aqui, eu falei para vocês em João 16:8, que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Ok. Pecado, outrora, os meus erros, pecamos, claro. O Espírito Santo o tempo todo está nos convencendo desses pecados. O que é perigoso é viver em pecado.
Pecar nós pecamos, viver em pecado que é o perigo, tá ok? Pecado, justiça e juízo. A Bíblia fala em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele pereça não tenha, que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17, Jesus se apresenta falando: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. E o Espírito Santo, como eu li para vocês, nos convence o tempo todo, nos ensina, nos exorta. Essa é a função do Espírito Santo. Percebeu que são distintos? Esse é amor, esse é justiça. Aquele ali é mais sério, porque ele é o juízo. Quando eu nego o Espírito Santo, a coisa fica feia, querido. O amor do Pai entregando o seu Filho, e a comunhão dos dois, trazendo o Espírito para nos convencer que Jesus é o caminho, Ele é a justiça. Então o lugar que eu tenho que estar é nessa balança, é no centro dela, no pináculo central dela, para que eu esteja dentro da justiça. Ok. Às vezes, se eu vier para cá, vamos supor que você busca o amor de Deus, né? Uma comunhão com o Pai. Ok, você vai para lá. Isso. O Pai, ok, te recebe, mas o Pai sempre vai te empurrar para cá. Empurra ele para cá, porque ele sabe que você precisa estar no Filho. Você precisa beijar o Filho, amar o Filho, fazer o que o Filho te manda fazer, ok? Então, a balança é para isso, é para sempre te colocar em um lugar de equilíbrio. Falei para vocês, Deus não nos deu o espírito de fraqueza, mas de fortaleza, amor e moderação. Moderação, equilíbrio, domínio próprio. Ok, aí vamos supor que, exemplo, tá, filho? Vamos supor que nós, vamos representar nós, começa a querer dar uma desviada, dar uma saída do caminho. Aí o Espírito Santo que vem para convencer começa a falar, ela empurra ele para lá de novo. Isso, para trazer ele de novo para o lugar que ele precisa estar, que precisa ser em Jesus. Aí às vezes você precisa realmente do amor do Pai, tá ok? O Pai vai te empurrar para cá, tudo certo, até aí beleza. Ok, aí agora começa de novo a pender para o pecado, por erro. Aí o Espírito Santo vai te empurrar de novo. Ok. No Pai ele encontra amor, no Filho ele encontra justiça, no Espírito Santo ele encontra conselhos para que não passe para juízo. Depois do Espírito Santo tem mais quem? O que vai ter depois do Espírito Santo para te trazer para cá? Consegue entender isso, querido? O Espírito Santo é a última instância, ele é o último feito e entrega do Pai para nos colocar no centro da vontade dEle, no centro do querer dEle, no propósito dEle. Aqui você vai encontrar amor, aqui você vai encontrar justiça, exemplo, referência de conduta. Lá você vai encontrar o Espírito Santo o tempo todo batalhando, trabalhando para não te deixar passar para juízo. É assim que Deus faz. Consegue entender como é que o reino e a Trindade se movimentam? Esses somos nós. O Pai o tempo todo mostrando amor, nos amou de uma forma inexplicável, mostrando que é no Filho que encontramos vida e salvação, e nos dando o Espírito Santo para o tempo todo estar operando e trabalhando para não nos deixar passar para um lugar de juízo, a um lugar que não tem jeito, a um lugar que não tem mais nada que possa te trazer de volta. Por isso que você vê muitas pessoas, irmãos, os que passaram por aqui, se perderam e foram do limite da última instância e não conseguem voltar, não consegue mais vir para o centro da vontade de Deus. Obrigado, querido. Aplauda o Senhor na vida deles. Leva a cadeira, isso. É um exemplo ilustrativo para tentar te mostrar, te fazer enxergar, querido, como que a Trindade se movimenta e o lugar que precisamos estar. A revelação que Deus dá a Jeremias, voltando aqui para o nosso texto, ela é profética e era para ver, ouvir e ser a obra. A revelação que Deus dá a Jeremias era para ver. Ele chega lá e ele começa a ver. Assim que o olheiro está trabalhando e o vaso se deforma, o vaso se quebra, a Bíblia fala que o olheiro pega esse vaso, tem algumas traduções que dá a entender que ele quebra ele de novo, que ele amassa tudo de novo, ele refaz de novo. Uma outra lição aqui para você: Deus não trabalha com paliativos.
Muitas das vezes nós estamos esperando de Deus um reparozinho, querido. A gente quebrou em algum momento da nossa vida, trincou, deu ruim, aí nós estamos pedindo a Deus um paliativo, pedindo que Deus, Ele só faça ali um retoque, passe alguma coisinha, mas você quer continuar sendo o mesmo vaso. O nosso Deus não trabalha com paliativo, o nosso Deus não trabalha com reparo, o nosso Deus quebra e faz tudo de novo. Ele faz, refaz e refaz. A questão aqui, querido, é que a gente precisa estar na mão do... Nós precisamos estar na mão do... Quando você quebra na mão do oleiro, ele quebra tudo de novo, amassa tudo de novo e refaz. E é muito legal, porque olha só o que está dizendo em Jeremias, capítulo 18. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Deus não faz paliativo, não faz reparo, Ele quebra e faz de novo. E outra coisa, Ele molda o vaso segundo a vontade dEle, não é segundo a nossa. Às vezes parece que a gente está querendo ainda ser Deus, sabe, demandar. A Bíblia deixa bem claro em várias passagens. Eu estou lendo agora, acabei de ler Jó, e no momento que Deus se apresenta para ele no capítulo 38, ele fala assim: o homem pode aconselhar eu que sou Deus? Você acha que você consegue ter mais compreensão do que eu que criei todas as coisas? Os processos de Deus, querido, muitas das vezes não é para ser entendido, ele é para ser vivido, porque o nosso Deus não é emocional, ele é prático. O amor de Deus não está ligado a você a emoções, preferências, não, querido. O amor de Deus para você, por incrível que pareça, pode ter certeza disso. O amor de Deus para você, ele é muito racional. É uma decisão, não é algo que ele sente, não. Ele decide nos amar, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é uma decisão de amar. Entre matar e dar vida, ele preferiu dar vida. Entre matar e morrer, ele prefere morrer. É uma decisão. Nós precisamos começar a tomar uma decisão, querido, como igreja, como indivíduos do céu, honrar o nome que está escrito no livro da vida, começar a melhorar as nossas obras, porque, querido, está tudo terminando. Enquanto nós estivermos na mão do oleiro, enquanto ele estiver moldando você, em movimento, precisa estar em movimento. Você precisa entender isso. Não é paradinho, do jeito que você quer, escondido na sua caverninha, nada disso, querido. Você precisa estar na mão do oleiro e em movimento. Se em algum momento alguma coisa der errado, ele refaz de novo, do jeito dele, da forma dele. Mas se você estiver na mão dele, esta obra será acabada, essa obra será finalizada. Você será uma obra perfeita que Deus está fazendo, segundo a vontade dEle. Jeremias foi chamado para ver. Primeiro, ele começa a ver, e eu imagino como é que ele sentia. O que Deus quer me mostrar? A gente precisa começar a ter essas dúvidas de novo. Eu vivo assim, querido, quando eu vejo algo, eu começo, peraí, Deus está querendo me mostrar alguma coisa. O que Deus quer me mostrar? Porque eu estou vendo e não estou entendendo. Eu estou vendo e não estou entendendo. Por isso eu coloquei o tema: descer para... Começa a descer, querido, na oração, na dedicação a Deus, na leitura da palavra, na preocupação de que Deus, Ele quer manifestar o seu reino através de você. Começa a descer, começa a voltar de novo a viver uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Pai. Começa a chamar o Espírito Santo, esse Deus do sobrenatural de novo, para começar a abrir os seus olhos, para que você comece a enxergar uma obra que já está acontecendo. Ela não vai acontecer, ela já está acontecendo. Nós estamos muitas vezes cegos, escamos os nossos olhos, não está conseguindo enxergar. Mas pode ter certeza, querido, que se você começar a pedir, as escamas vão cair. E você vai começar a ver, e a pergunta e a indagação vai voltar: o que Deus está querendo me mostrar?
E aí a Bíblia está dizendo que assim que Deus pega o vaso, o oleiro pega o vaso, quebra e refaz de novo segundo a vontade dele, a voz vem e fala: pergunta o Senhor, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, como fez o oleiro. Eu vou ler em outra tradução. Coloca para mim versículo 5. Deixa eu ler junto com vocês. Versículo 5. Então o Senhor dirigiu-me a... Primeira coisa, ele via. Ele precisava descer para ver aquela obra. E agora, naquela expectativa, o que Deus quer me mostrar? Que revelação é essa? Que ambiente profético é esse? Que obra é essa? O que eu estou vendo? Aí o Senhor começa a dizer para ele, volta no versículo anterior. Então o Senhor dirigiu-me a... Continua. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir como vocês, com vocês, como fez este oleiro? Maneiro Deus perguntar, né? Deus não afirmou aqui, na verdade é uma pergunta e uma afirmação, mas é para fazer Jeremias responder. Aqui o Senhor começa, querido, fazer com que ao ouvir a mensagem Jeremias possa crer, porque uma das coisas que está existindo no nosso tempo é a incredulidade, ela está crescendo absurdamente, e que o Espírito Santo de Deus destrua qualquer nível de incredulidade que tenta reger a sua vida. Ele chega lá a ver, agora o Senhor começa a falar e pergunta para ele: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como esse oleiro fez? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É interessante essa pergunta e ela me chamou muita atenção. É Deus agora desafiando Jeremias a sair daquela condição de incredulidade. Se você for ler os capítulos, Jeremias sofria demais. Em alguns momentos tem lamentos dele, e ele era muito perseguido, riscos de morte, ameaças que ele sofria por várias vezes. O capítulo 18 é assim, mais para o final é a quinta lamentação dele, e ele dizendo: Senhor, me livra, esse povo não se converte, esse povo não se arrepende, esse povo não quer saber de ti, o tempo todo eu estou sendo entregue à morte. E Deus está desafiando ele agora na sua fé, querido, crer, ouvir a voz para crer. Toda fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Você precisa começar de novo a ouvir a palavra de Deus. Não é só pelo que você vê, mas o que traz a revelação, querido, é o que Deus fala, é a palavra dele, é a mensagem dele que desnuda, que revela, que traz à tona tudo aquilo que ele está mostrando, tudo aquilo que ele está fazendo. Às vezes a sua vida está passando por situações tão complicadas, complexas, dores, problemas, traumas, perdas, doenças, tantos problemas, portas fechadas, crises familiares, está passando por tanta coisa, querido. Pode ter certeza que isso é uma obra, a vida está em movimento, o Senhor está trabalhando na sua obra, no seu barro, que é você, querido, e tudo que você precisa, você está olhando tudo isso e está achando que confuso, o que Deus quer mostrar, o que Deus quer fazer. Basta uma palavra de Deus, basta o Senhor se mostrar a você e dizer: ó, meu filho, minha filha, pode eu não, da mesma forma, não agir como esse oleiro? Vocês são vasos, barros na minha mão. Basta uma palavra de Deus desafiando a sua fé, querido. Por isso nós precisamos começar a crer, ver para crer, ouvir, descer, se humilhar. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Jesus está falando também, querido, no livro de Tiago, que ele não resiste um coração quebrantado e contrito. O Senhor não resiste isso. Nós lemos aqui nos versículos seguintes que quando Deus fala a uma nação, a um povo, vem com juízo e esse povo se arrepende, ele volta atrás sobre aquilo que ele está almejando em fazer para mal. O nosso Deus é amor, é misericórdia, é graça, é tudo que nós precisamos.
Se as aflições da vida, queridos, realmente está pesado, você não está entendendo o que Deus está fazendo nesta obra, Deus está chamando você, primeiro vem cá, desce a casa do oleiro e vai ver o que eu estou fazendo. Se está confuso, em nome de Jesus, de agora em diante, uma palavra de Deus, quando Deus falar, quando Deus trouxer a revelação, querido, tudo vai se clarear, tudo vai ser diferente, você vai poder enxergar, mas precisa sair do lugar que você está, descer a casa do oleiro, enxergar a obra, ser a matéria-prima na mão do oleiro, passar pelos processos, querido, se aceitar ser moldado, se aceitar muitas das vezes ser quebrado, passar pelo fogo, precisa aceitar os processos. Mais uma vez eu digo, o nosso Jesus fez tudo isso e passou pelos processos respeitando e atendendo e obedecendo à vontade do Pai, como nossa referência, como aquela referência e testemunho que devemos seguir, façamos o mesmo. De agora em diante, querido, vá à casa do oleiro, vá ao lugar de intimidade, deixa Deus te fazer enxergar a grande obra que Ele tem para a sua vida, para a sua história, para o seu convívio, para a sua família, para a sua casa. Os planos, propósitos e objetivos de Deus, que são maiores do que aquilo que pedimos ou pensamos. Muitas das vezes estamos pedindo coisas para Deus e a vontade de Deus é muito maior do que aquilo que nós estamos pedindo, estamos pensando. Os planos de Deus, querido, Ele é para esse tempo, para os dias vindouros e a vida eterna. O que nós precisamos é negar a nós mesmos. Ele disse isso para os discípulos. Ele chegou para Pedro quando perguntou: e o que vai ser de nós? Esse negócio de renúncia, tudo isso, como é que a gente faz? Discípulos é chamado para negar a si mesmo. Tem discípulo aqui? 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 Porque ele falava, querido, para alguns, para seguidores, para aqueles que eram simpatizantes do caminho: ó, você precisa renunciar. Ah, Senhor, o que eu faço para te seguir, ser seu discípulo? Ele fala: então, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Ah, Senhor, não, mas eu vou. E Jesus fala: então vem. Aí ele fala: não, deixa eu me despedir da minha casa. Aí ele fala: aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é abandonar, tá, querido? É renúncia. A gente está falando só de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, ok? Aí daqui a pouco um outro vem e fala: não, deixa eu enterrar o meu parente que morreu. Ele falou: deixe que os mortos enterrem seus mortos, não mudem a ordem das coisas. E isso ele está falando agora para quem quer seguir, mas ainda não, mas eu quero me dividir um pouquinho com as coisas dessa vida, deste mundo, eu quero fazer um pouquinho do meu jeito. Aí, queridos discípulos perguntam para ele: olha, Deus, o que será de nós? Como é que vai ser esse negócio? E aí o Senhor Jesus olha para ele e fala: os meus discípulos precisam negar a si mesmo, deixar todos os embaraços e impedimentos, e receberão nesses dias, os dias vindouros e a vida eterna. Deus está preparando algo muito excelente para aquele que decide negar a si mesmo, para os seus discípulos, para aqueles que são preocupados com a obra. Deus, Ele tem, querido, um grande desatar de prosperidade, mas a incredulidade nos impede de ver isso, de ver os sinais de Deus, a manifestação de Deus. A Bíblia está dizendo: os sinais seguirão aqueles que crêem, que no nome de Jesus nós faremos obras que Ele fez e maiores ainda, no nome dEle. Percebe, querido, que o reino de Deus, ele é muito proposto a nós. O reino de Deus é algo maravilhoso, é simples e nós estamos complicando. Que Deus, Ele quer mover esse reino em nós e através de nós. Deus sempre terá uma excelência para você. Olha só, Jesus está pregando para uma grande multidão. Acho que isso aí está em João 6, uma coisa assim. Jesus está pregando para uma grande multidão. E daqui a pouco, horas e horas do sermão e pregando para essa multidão, o povo começa a ter fome. Todo mundo conhece essa história, eu vou acelerar para chegar onde eu quero. O Senhor pega lá e multiplica 5 pães e 2, faz um grande milagre, alimenta quase 20 mil pessoas, separa, o discípulo tem que separar aquela multidão em grupos de 50, estava trabalhando demais. Imagina-se, querido, 12 discípulos separando 20 mil pessoas em média, entre crianças, mulheres, estava todo mundo ali, entre 15 a 20 mil pessoas, em grupos de 50, trabalhando intensamente para que este milagre pudesse alcançar e prover para essas pessoas, quem estava ali ouvindo a mensagem. A grande multidão, a Bíblia fala que comeu, se fartou e foi
embora. Todo mundo comeu, se fartou, se encheu. A Bíblia faz questão de mencionar isso. E todo mundo foi ok. Só ficou os discípulos com Jesus. Só que tem uma coisa interessante aqui. A primeira multiplicação de pães, sobraram cestos. Alguém sabe me dizer quantos cestos sobraram? Quantos? Quantos? Alguém falou aí? Na primeira multiplicação? 12. Esses cestos sobraram à toa, querido? Você acha mesmo? Que sobrou 12 cestos cheios à toa? A multidão veio, comeu e foi embora, se fartaram. Mas sobrou 12 cestos e a Bíblia faz questão de falar que eles estavam cheios. O que eu quero dizer para você? A excelência do milagre muitas das vezes não é para a multidão, mas é para aquele que é discípulo, aquele que trabalha. Deus, Ele tem excelências de milagre para você, querido. Você pode ser um agente na obra de Deus, de suprir muitas pessoas, mas a excelência do milagre sempre será para discípulos, para aquele que trabalha, para aquele que faz. Sempre é cheio, sempre é mais, sempre é a provisão de Deus. E às vezes a gente está querendo migalha. A multidão foi embora e voltou no outro dia procurando Jesus por causa do pão, enquanto que os discípulos junto com Jesus não passavam fome. Os discípulos de Jesus sempre tinham com abundância e fartura. Você escolhe ser multidão ou ser discípulo. É uma escolha sua. Eu tenho decidido ser discípulo, negar a mim mesmo, para que, querido, eu viva a excelência das revelações, do discernimento, do milagre, do cuidado, da excelência de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus. E o meu conselho para você é esse: que faça o mesmo. Deus está chamando você para descer, para ver. Deus está querendo fazer você ouvir, para fazer você ouvir, para você voltar a crer, voltar a aguçar sua fé, sua confiança. A nossa fé rasa hoje está impedindo de Deus agir, ela não está agradando mais a Deus. Deus, Ele quer manifestar sinais, maravilhas, grandes coisas através de você chegar em ambientes, lugares de caos, de trevas, e a sua voz trazer respostas, sua presença carregar a luz inacessível do Senhor. Aonde você pisar, onde há trevas, o reino de Deus se manifestar. Deus está calçando você com a calçada preparação do Evangelho da Paz, está colocando embaixo dos seus pés a palavra, para que seja luz, autoridade. Ele te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpião. Deus tem chamado você, o pastor Denilson falou aqui, como embaixador, representação do reino de Deus na terra. É nós que negamos essa patente, a nossa falta de decisão e de assumir quem somos. E por isso muitas pessoas estão perecendo. Eu vou contar uma história e eu fecho aqui. São muitos pontos, querido, não dá para me falar, em outra oportunidade eu falo. Só para deixar claro para você, você precisa descer para ver, você precisa ouvir para crer, e você precisa lembrar que você é a obra na mão do Senhor. 3 coisas se manifestam aqui. Eu vi uma história de um missionário, o Ministério de Louvor, se quiser subir. Eu vi uma história de um missionário, uma história real, né? Eu vou proferir o nome dele aqui, eu acho que isso não há problema, mas o nome dele é Josué Irion. Alguém já ouviu falar desse missionário? Josué Irion. Eu acompanhei muitas coisas dele, é um missionário mais contemporâneo, e ele fala várias coisas de experiências dele no campo missionário, perseguições, tantas coisas que ele sofreu. Mas tem uma história que ele conta, que parece que ele conheceu um tempo que ele estava na Argentina, levando, né, a palavra de Deus, um grande avivamento, era um avivalista. E aí existia uma mulher que foi chamada com seus 18 anos. Ela foi chamada para uma obra, ela foi chamada para um ministério. Deus ali chamava ela e confiava a ela uma grande obra.
E essa mulher chega e não fala assim: Deus, deixa eu só terminar minha faculdade. Entenda uma coisa, eu não estou falando para você parar a sua faculdade. Eu estou dizendo que ela colocou o desejo dela entre ela e a vontade de Deus. Ela mudou a ordem, a prioridade. Ok? Não é para você, vou parar, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que a ordem de Deus para ela era que ela precisava fazer, ela precisava se colocar numa brecha, ela precisava se projetar para uma obra que Deus lhe confiava, nos 18 anos. E aí ela fala: não, deixa eu terminar minha faculdade. Ok, ela faz o período da faculdade, terminou a faculdade, Deus volta a falar com ela de novo: olha, eu tenho uma obra confiada nas suas mãos. E Deus volta a chamá-la e ela fala: não, Deus, agora eu estou noiva, eu vou casar. E assim foi, casou. Deus volta a falar com ela de novo um determinado tempo. Agora ela tem filhos. E ela fala: Deus, só espera eu criar os meus filhos. Os filhos dela crescem até uma certa idade, adulta, casam também, tem neto. E agora, não, Deus, espera. Sabe, queridos, a gente fica protelando as coisas de Deus, achando que isso é sério. Deus volta a falar com ela de novo: olha, não, agora eu tenho netos, espera só um pouco. Isso ela já está chegando numa idade já avançada. Parece que ele me falou 50 e poucos anos, alguma coisa assim. Não é tão avançada, mas desde o tempo da chamada. Passou aquele processo, agora Deus não fala mais com ela, mas fala com um homem, um servo dele que passava do outro lado da rua. Esse homem ouviu a voz do Senhor, ele chega lá e bate na porta da casa dela. Ela atende. E ele olha para ela e fala assim: porque você negou a chamada de Deus, a obra de Deus que vem te chamando durante anos. 200.000 almas morreu sem salvação porque você tem negado esta obra. Você imaginou isso, cara? Bate na porta da casa dela. Imagina sendo nós. Porque você está negando a obra que eu quero fazer na sua vida. Porque você está cheio de pretextos e desculpas, sabe, querendo viver a vida do seu jeito, não está atendendo a minha vontade, que não é tirar a tua vida, muito pelo contrário, é fazer com que ela seja abundante. 200.000 almas morreram sem salvação, e o sangue dela estou requerendo de você agora. Quando ele acabou de falar isso, ela morreu na frente dele. Parou pensar nisso, querido? Eu estou falando de um tempo ao qual eu peguei e estou na expectativa de pegar de novo, sinceramente, não de ser um espectador, mas de mergulhar nisso. Eu estou falando de um tempo que a gente não brincava com Deus, que a gente não brincava com a chamada de Deus, a gente não brincava com a glória de Deus, com a santidade de Deus. A coisa era séria. Vai sempre depender do peso de glória. Eu já estive pregando aqui sobre Nadab e Abiú, e depois sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Tempos diferentes. No tempo de Nadab e Abiú, a glória de Deus manifesta, o tabernáculo acabou de ser feito, tudo acontecendo, Deus repousando sobre o tabernáculo, sinais no meio do povo. E no tempo de Ofni e Finéias, querida, a Bíblia fala que a palavra era pouco, a profecia tinha acabado, tudo era muito raso, a glória era muito rasa. Lá no tempo de Nadab e Abiú, eles vieram prestar um fogo estranho para Deus, vieram levar algo que Deus não tinha mandado fazer. A Bíblia fala que são o fogo dos santos e consumiu Nadab e Abiú na frente de todo mundo e do pai dele. Sabe o que Arão fez? O pai era Arão, o sumo sacerdote. Arão se calou, falou nada. Você imagina você ver um filho seu sendo consumido na sua frente, e ele não falou nada, ele se calou. E Moisés só lembrou para ele: Deus tinha avisado isso. Nos dias de Ofni e Finéias, o tempo de Eli, fazia até fila do lado de fora do templo para mulheres entrar e se prostituir à vontade, roubava as ofertas, cometia várias coisas até a glória ir embora. Não vou aqui, que é outra palavra, mas estou dizendo para você, querido, que a gente precisa voltar a trazer esse tempo de responsabilidade, parar de ficar de brincadeira com a nossa vida, parar de ficar brincando com a salvação e a coroa que Deus nos deu, guardar a nossa fé, colocar sobre nós o capacete da salvação, voltar a se importar com aquilo que Deus se importa, voltar de novo a viver esse ambiente, descer, lugar de profético, lugar de revelação, porque Deus está trazendo esse tempo. Muitos vão estar dentro e muitos infelizmente vão estar fora. Fica de pé.
Senhor, eu não preciso falar mais nada. Sua palavra, sua voz traz discernimento a todas as coisas. Bendito seja teu nome, Senhor. Bendito seja teu nome, Deus. Bendito seja teu nome, Deus. Bendito seja teu nome, Pai. Comece a fazer a sua igreja ouvir agora a voz do Senhor que chama a casa do oleiro ao ambiente profético, ao ambiente de discernimento, ao ambiente de revelação, ao ambiente ao qual o Senhor está mostrando as suas obras. Abre a visão do seu povo para ver, Senhor. Deus, fale com o seu povo neste ambiente. Fale, Senhor. Fale com sua igreja. Fale com aqueles que se propõem a descer a este lugar, Deus. Porque quando o Senhor fala, a fé é aguçada, é elevada. Quando o Senhor fala e mostra, Senhor, o Senhor nos coloca num outro lugar, num outro degrau, num outro patamar mais elevado. As coisas param de ser tão confusas, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, e que possamos nos enxergar como a matéria-prima nas suas mãos, Senhor, ao qual o Senhor está moldando, fazendo, Senhor. Ainda que venhamos quebrar em algum momento, se há alguém que está quebrado aqui, que o Senhor, meu Pai, possa pegar de volta. Passa, Senhor, todo o processo, meu Pai, e faça, Senhor, a obra segundo a sua vontade. Mas, Senhor, eu lhe peço, não deixe ninguém aqui se perder. Não deixe ninguém aqui ficar fora da roda. Não deixe ninguém aqui ficar fora da obra. Senhor, por favor, que esses vasos vivos volte para as suas mãos, porque o Senhor é o oleiro da nossa vida, da nossa história, Deus. Em nome de Jesus eu lhe peço, Pai. Deus, nos mostre, Senhor, sua vontade. Nos mostre, Senhor, que o Senhor é prático, enquanto muitas das vezes nós estamos perdidos no âmbito da alma. Deus, que possamos, meu Pai, em o nome de Jesus, nos projetar espiritualmente e começar a sentir que o Senhor está trazendo um novo tempo, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, apesar de estar cumprindo a sua palavra, Deus, tem separado um povo, Senhor, tem selecionado um povo, Senhor, separado para Ti, para manifestar grandes obras. Um povo que não se corrompe, ó Deus, um povo que não negocia os seus princípios e os seus valores, um povo que confia em Ti, um povo que olha para o Senhor, ó Deus, um povo, Deus, que não espera, meu Pai, nada das coisas dessa vida, um povo que não espera, Senhor, um melhor governo, uma melhor política, ó Deus, um povo que espera em Deus, que espera no Senhor, porque uma nação é feliz quando o Senhor é Senhor dela, quando o Senhor é Rei dela. Eu lhe peço, Pai, comece, Senhor, a trazer um novo tempo para lares, famílias, casas. Comece a converter o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor, amigo Espírito Santo, venha se manifestar de uma forma sobrenatural, ó Deus, para cada filho e filha neste lugar, Senhor. Leve-os a um ambiente de intimidade, de comunhão, de discernimento, ó Deus. Faça com que os corações, meu Pai, da sua noiva, de cada vida que aqui está, seja cheio da tua vida, da tua alegria, do teu prazer. Tu és o vinho novo, Tu és uma nova unção, Tu és uma renovação, Senhor. Ó meu Pai, atenda a necessidade, ó Deus, de cada vida, de cada coração. O Senhor conhece a realidade. O Senhor, meu Pai, ó Deus, o Senhor mostra que tem muitas pessoas aqui que estão extremamente desanimadas. Só basta um toque, querido. Pode parecer clichê o que eu estou falando, mas tem muitas pessoas aqui desanimando. Tem muitas pessoas aqui a ponto, por um fio, de negar a sua vida, a sua fé e sair de uma vez e não ver mais razão no reino, nos caminhos do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço agora que o Senhor destrua as obras das trevas, toda influência maligna, Senhor, que está aprisionando corações. Meu Deus, transforme o desânimo em ânimo, Senhor. Oh meu Pai, transforme, Senhor, a fraqueza em ousadia, oh Deus. Ah, meu Pai, transforme, Senhor, meu Deus, se há entulho, se há, meu Pai, talvez um dia houve uma grande construção, uma grande edificação, mas tudo vem se quebrando, se deteriorando. Por favor, limpa de novo, construa de novo, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, faça, meu Pai, os corações que muitas das vezes estão aqui me ouvindo falar
falar da sua palavra, ó Deus, mas são incrédulos, meu Pai, devido, Senhor, às circunstâncias da vida. Pai, que o Senhor, por favor, Deus, possa os abraçar, possa os encher de fé. Deus, faça com que eles desçam a sala do oleiro, ó Deus, para ver, para ouvir e para sentir que são obra na sua mão, matéria-prima na sua mão. Transforma, meu Pai, todas as coisas, traz clareza, luz, eu lhe peço em nome de Jesus. Ó meu Pai, o mais sério aqui, traga temor, traga compreensão e obediência à sua palavra, em nome de Jesus eu lhe peço. Deus, visite pessoas, chame pessoas aqui que precisam pela madrugada, marque um encontro, Senhor, incomode corações e vidas aqui que o Senhor quer falar, o Senhor está chamando nesses dias. Meu Deus, incomode, chame, ordena. Oh Deus, tire, meu Pai, da inércia, tire do lugar de comodismo. Deus, Espírito Santo, chame, faça com que você possa ouvir a sua voz de forma muito clara e audível, ao ponto de nenhum coração incrédulo conseguir resistir. E se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, ouça, obedeça e faça. Você não tem que sentir, você tem que obedecer, querido, você tem que fazer. Deus, Ele tem uma grande obra para fazer através de você, mas essa obra começa em você, na sua vida, no seu estado, uma ação de Deus de dentro para fora. É isso que eu peço, Espírito Santo, é isso que eu peço, Espírito Santo, porque mais, Senhor, do que esperar esse grande mover, de esperar, Senhor, essa grande manifestação do Senhor, que nos fará, ó Deus, nos fará ficar perplexos, porque é isso que eu sinto. Nós precisamos primeiro nos responsabilizar, nós precisamos primeiro nos conscientizar, Deus, de que uma vida contigo é uma vida séria, é uma vida de negar a si mesmo, é uma vida de dedicação. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha só, querido, que Deus possa fazer seu coração ser conduzido por esse temor. Ah, Deus, mas vem novamente. Deus, faz. Eu mergulho. Ah, Deus, faz. Mas peço que sua presença aumente. Eleve o nível da glória, da presença do Senhor aqui, Pai. Ah, Deus, continue a cantar isso. Oh, Pai, Eu me rasgo oh, Deus, por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. querido, então, enquanto está sendo cantada essa canção, se você, querido, que não tem nenhuma experiência com Jesus, que nunca teve a oportunidade de aceitar o nome dele, é sua oportunidade agora.
Eu convido você, querido, a vir aqui na frente, fazer um compromisso com Ele, uma aliança com Ele, deixar Ele intervir na sua vida, na sua história. Você que está se sentindo, querido, desanimado, você que está se sentindo perdido, que tem andado fora dos caminhos do Senhor, venha no altar, querido, faça um concerto com Deus, faça uma aliança de novo, deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Talvez você está se sentindo nesses dias desanimado, está se sentindo aborrecido, querendo sair, negar a fé, está querendo se desviar dos caminhos do Senhor. É agora a sua oportunidade, querido. Se sentir no seu coração, venha até o altar, refaz sua aliança com Deus, fale com Ele. Eu acredito que o ambiente aqui, querido, está profético. Ele está diferente. A atmosfera está diferente. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Você não veio aqui à toa, nem em vão. De que Ele está colocando as mãos sobre você e deixando a identidade dEle. O oleiro deixa a sua identidade no vaso, querido, naquilo que Ele faz, na sua obra-prima. Deus está deixando a identidade dEle em você, as marcas dEle em você. E nesse ambiente, eu quero que você prepare o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia. Pode deixar apagado. Seu dízimo, querido, é a sua fidelidade a Deus, sua obediência ao Senhor. Sua oferta é a que tira você, mexe com a sua fé. A oferta, querido, ela desata algo sobrenatural na nossa vida. Por isso o Senhor disse em Malaquias 3:10: trazeis os dízimos e as ofertas, não só o dízimo. O dízimo, querido, é determinado por Deus, 10% daquilo que é seu salário, da sua renda. 10% foi estabelecido por Deus para que haja provisão na casa do Senhor, que a Bíblia chama de casa do tesouro. A sua oferta não, a oferta fala de desafiar seu coração, querido. A oferta, ela fala de Deus trazer um novo tempo para você. A oferta fala de ouvir o que Deus tem para falar. Quantas vezes, e ainda sou assim, Deus me fala, eu faço. Davi, eu quero tanto de você, eu vou lá e faço, querido. E tem que funcionar assim. A oferta é Deus te desafiando para um novo lugar, uma nova postura de fé, um ambiente diferente. Saia, querido, da coisa rasa. Deixa Deus te levar. Quer ter uma vida próspera e abençoada? Mexe com o coração de Deus, querido. A Bíblia fala que Deus abriria as janelas dos céus, derramaria bênção sem medidas. Bênção sem medidas. Só depende da sua fidelidade. Sua primícia é uma parte do seu salário, né? 30% do seu salário que você separa do que você ganha para o seu sacerdote. Um dia do seu trabalho. Um dia do seu trabalho para honrar o sacerdócio está sobre a sua vida. Não se negue a isso. O diabo está roubando sementes de prosperidade, de um novo tempo que Deus está desatando. O diabo está roubando às vezes sementes de grandes empresários aqui, querido, de
de pessoas que vão ter lugares de autoridade no trabalho, não sei, no governo, no sistema, eu não sei. Deus às vezes está querendo algo de você, está tentando provocar a sua fé. Como lemos aqui, a voz de Deus está falando para mexer com a nossa fé e a gente não está ouvindo. Deixa Deus desatar um novo tempo na sua vida, mas Ele precisa fazer com que a sua fé se eleve, sua confiança em Deus, de que é Deus que dá a última palavra, é Deus que faz todas as coisas, é Deus que abre as portas, e portas que Deus abre ninguém pode fechar. Oh Deus, levanta, coloca sobre o seu coração. Na verdade, a Bíblia fala que aonde está seu tesouro, ali está seu coração. Coloque a sua oferta, não porque o valor aqui tem um sentido, mas Deus, Ele olha para o coração. Aonde está a confiança, aonde está o seu tesouro, aonde está o seu apoio, a sua confiança precisa estar em Deus. Ah, Senhor, por favor, honre essas ofertas, consagre ela. Senhor, cele essas ofertas com fogo e com resposta, meu Pai, na fidelidade do seu povo, nos dízimos, nas ofertas e primícias, que o Senhor possa, ó Deus, honrá-los. Meu Deus, faça com que aqui haja homens e mulheres, empresários, que não tenham medo de abrir o seu CNPJ e colocar o Senhor, meu Pai, na causa. Deus, desate, Senhor, processos. Pai, em nome de Jesus, abra portas excelentes. Ah, meu Deus, faça aqui, Senhor, com que nossos jovens, meu Pai, ou Senhor, seja quem for, meu Pai, o Senhor tem seus meios de agir, Senhor. Às vezes o Senhor está chamando pessoas aqui para serem autoridades, médicos, advogados, engenheiros. Por favor, provoque isso no coração, meu Deus, que eles possam acreditar e crer, Senhor, que é possível, que eles possam, meu Pai, ver, Senhor, e ouvir a sua voz e se dedicar, Senhor, em nome de Jesus, e lhe honrar. Que esta oferta, meu Pai, venha falar diante de Ti, em nome de Jesus. Esses dízimos e essa fidelidade venha falar diante de Ti, e que venha sobre nós um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode trazer, querido. Traga a sua oferta com fé, traga a sua oferta com alegria. Oh Deus, Deus é bom, querido. Deus é maravilhoso. Eu só preciso de mais um tempinho de vocês, tá bom? Para dar só, pode se sentar. Nós vamos dar alguns recados aqui.